Fala pessoal, tudo bem? Galera, vamos bater mais um pouco aqui, um papo sobre esse acontecimento, né? Que gerou anular questões da prova do Enem. E o pessoal perguntou assim, Omar, como é que vai ficar a TRI? Omar, como é que vai ficar a questão de nota máxima? Isso vai mudar muita coisa, vai me prejudicar? Primeiramente, eu quero dizer para vocês que o TRI, ele possui escalas, né? Para essas questões. E essas escalas não foram definidas ainda, não é que não foram definidas, já estão definidas, né, desde quando foi montada a prova, porque as questões são colocadas justamente nessa régua, nessa escala já pré-determinadamente, por isso a importância da realização do pré-teste em todas essas questões, né? Existe aí uma discussão de que as questões não são pré-testadas, todas realmente não são pré-testadas, até porque se fosse pré-testadas não existia determinado tipo de questões sendo anuladas, e a gente tem questões que são anuladas por falta de gabarito, por exemplo, uma questão mal elaborada, e se ela tivesse sido pré-testada isso não aconteceria. Mas o que eu quero dizer, assim, a gente não tem, né, em mãos esses dados representando as questões, e já teve anos também que questões foram anuladas, né? E essas questões, mesmo sendo anuladas, nota máxima aconteceu maior do que outros anos que não anulou questão nenhuma, né? Então, não dá para a gente saber agora, só realmente lá depois que soltar os microdados para a gente conseguir definir o que representa cada uma dessas questões. E uma coisa interessante é porque, como vocês sabem, né? Eu já cansei de falar aqui que existem 3 critérios. Um desses critérios, que é o primeiro critério, o critério A, é o grau de discriminação em que aquela curva característica do item, quanto mais acentuada for aquela subida, né, da primeira assíntota com concavidade para cima em relação à assíntota com a concavidade para baixo, quanto mais aquilo ali inclinado, significa que no ponto de inflexão, né, aquela tangente, quanto mais inclinado, significa que consegue diferenciar os indivíduos que têm uma proficiência alta dos indivíduos que têm uma proficiência próxima, porém, diferencia um do outro. E a gente não tem ainda esses dados. Então não dá ainda para poder definir como vai ser o comportamento da TRI, não há o que você se preocupar com isso. Uma outra coisa, e nem mesmo essa questão da nota máxima, né? Mas o que eu acho muito importante é que isso fala muito de ética. E por que eu quero falar sobre essa questão de ética? Porque às vezes a pessoa com o objetivo único de ganhar dinheiro, eu não estou aqui dizendo que ganhar dinheiro não é bom, não tem nada a ver com isso, mas eu estou dizendo sobre um objetivo único, né? É de ganhar dinheiro, você não mede nada do que você faz, né? Então você inventa, inclusive, até desculpas, ao invés de estudar sobre teoria de resposta ao item, ter acesso aos microdados, encontrar alguém, se você não sabe programar, encontrar alguém que possa te ajudar. O trabalho, por exemplo, que a gente faz dentro do Zenit é feito pelo professor Erlon e por mim, e nós dois unindo, cada um com suas características, a gente consegue chegar a um determinado denominador comum sobre esses microdados. Estudar a matriz do Enem, estudar a cartilha do participante, estudar a cartilha de redação. Então, é isso que faz uma empresa ou uma pessoa ter condição de lhe preparar. Porque aparece muitos aí, né? Porque eu passei medicina uma vez ou 2 vezes, não seja lá quantas vezes for, vou lhe entregar aqui como faz para poder ser aprovado. Galera, isso não existe, não. Se vocês imaginarem quantos e quantos milhares passam em medicina todo ano, então toda essa galera iria montar sua estratégia e sair vendendo o curso, né? Então, e muitas pessoas, por desconhecer, acabam acreditando nesses charlatões, né? Nessas pessoas que têm, como eu falei, um único objetivo de ganhar a grana. Então você precisa muito, se você não tem essa característica de pegar esses documentos para poder ler, busque um local em que não entrega nenhuma fantasia, mas sim uma realidade. E a realidade é realmente estudar as habilidades do Enem, os conteúdos vinculados a essas habilidades, o verbo da taxonomia de Bloom para entender o grau de dificuldade, e aí sim você vai com certeza se dar bem.